Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma manta para bebê em ponto cesta. Nós vamos precisar de fios especiais para bebê, agulha Clover 2,25 mm. Poderá ser usada a agulha 2 mm no lugar desta. Nós vamos trabalhar o ponto cesta 3x3. Poderá ser feito também em 4x4. Para fazer a sua manta maior, você sempre vai trabalhar em múltiplos de 3. Em caso de fazer aumentos, aumentando sempre 3 em 3 pontos. Nós vamos iniciar a nossa peça, montando um grupo de correntes que seja múltiplos de 3. Sempre assim, formando a corrente da base. Observem o detalhe, eu vou fazer a minha amostra com 21 pontos, então eu vou trabalhar para a base 20 correntes, porque eu vou fazer 3 correntes para subir, que será o 21º ponto. Laçar a agulha na 4ª corrente, vou fazer um ponto alto. Ao final, eu vou ter aqui 21 pontos altos, trabalhando sempre assim, laçando a agulha, e para cada corrente de base um ponto alto. Bem simples de ser feito esta carreira até o final. Tenho aqui para minha amostra um total de 21 pontos, contando com as 3 correntes que fizemos para subir. Nós vamos iniciar o ponto cesta. Todo o início você vai fazer sobre o último ponto, um ponto baixo e 2 correntes. Laçar a agulha. O ponto à frente você vai introduzir a agulha pegando ele desta maneira e fazer o ponto alto normal. Lace a agulha, o próximo a mesma coisa. Trabalhamos sobre os 3 primeiros pontos. Laço a agulha. O próximo grupo você vai pegar por trás, em relevo por trás. Puxe bem a laçada para não encolher muito. Lace o próximo da mesma forma, pegando o pontinho por trás, passando, puxando a laçada, observem. E faço o ponto alto. Laço o próximo da mesma forma. O segundo grupo em relevo por trás, laço a agulha. O próximo eu vou pegar pela frente, sempre trabalhando em 3 pontos. O próximo pela frente, 2, o próximo pela frente, 3 pontos. Observem o efeito que ele tem. Trabalhamos pela frente, laço a agulha, o próximo grupinho vou trabalhar por trás. Sempre assim, em relevo por trás. Puxe bem a laçada para não encolher e faça o ponto. Lace o próximo. Puxe bem a laçada e faça o ponto. O próximo, da mesma maneira. Puxe bem a laçada e trabalhe. 3 pontos por trás, lace. Os 3 seguintes pela frente. Lace o próximo da mesma maneira. Lace o próximo da mesma maneira. Trabalhando sempre assim, até o final dos pontos que você tem na base. Trabalhamos até o final da carreira, observem, fiz os 2 pontos, o terceiro ponto, que é o último da carreira, você vai laçar a agulha, introduzir a agulha sobre a terceira corrente
desse último ponto e fazer aqui um ponto alto normal, da mesma maneira que fizemos no início, sem estar em relevo. Esta parte irá ficar sempre assim. Para voltar, você vai introduzir a agulha sobre ele e fazer um ponto baixo, duas correntes. Observem o detalhe da sequência. Os pontos do outro lado que foram trabalhados em relevo pela frente, você vai laçar a agulha e agora trabalharemos em relevo por trás. Para manter a sequência do ponto, laço o próximo também em relevo por trás. Temos aqui os 3 primeiros pontos. Lace a agulha. O que foi trabalhado em relevo por trás, agora será trabalhado em relevo pela frente. 1, 2, 3 pontos. Laço o próximo em relevo por trás, 3 vezes. Observem, trabalhei os 3 pontos, laço e vamos trabalhar em relevo pela frente a sequência. Nós sempre faremos isto mantendo a sequência dos pontos. Nós estamos fazendo aqui a 3ª carreira. Na sequência, na próxima carreira já faremos a inversão. Sempre assim. 3 pontos em relevo pela frente, 3 por trás. Relevo pela frente, o segundo e o terceiro. Os últimos pontos. 1 ponto em relevo por trás, 2 pontos em relevo por trás. Laço a agulha, introduz a agulha sobre a parte superior do último ponto e faça um ponto alto normal. Trabalhamos aqui 3 carreiras, mantendo a sequência dos pontos. Fizemos 3 pontos por 3 carreiras. Se fosse 4 pontos, você iria trabalhar 4 carreiras. Sempre assim, 3 por 3, 4 por 4. Para voltar, observem que estamos em relevo pela frente. Vamos voltar normal, com um pontinho, laço a agulha. Os pontos que estão em relevo pela frente irão ficar em relevo por trás, desta maneira, invertendo os pontos. Laço. Observem, o que estão em relevo por trás serão feitos agora em relevo pela frente. Somente nesta carreira para inverter a sequência. Laço. A parte que está em relevo pela frente será feita em relevo por trás. Sempre assim. Até o final da carreira. Sempre puxando bem a laçada, porque esse ponto encolhe um pouco. Puxe bem, que é para ficar bem visível a trama. Para isso, basta você levantar assim, ó, a laçada. Desta maneira até o final, invertendo os pontos. Observe. Cheguei ao final da carreira, trabalhei os 2 últimos pontos em relevo, laço a agulha. O último ponto nós faremos ele normal. Sempre assim, início e final, trabalhamos um ponto normal, sem estar em relevo. Para voltar, da mesma maneira, sobre o primeiro pontinho, laço a agulha. Agora nós vamos manter a sequência do ponto. Esses aqui estão em relevo pela frente. Vamos trabalhar em relevo pela frente. 1, 2. Laço a agulha, o próximo está em relevo por trás. Vamos continuar, mantendo em relevo por trás. 1, 2, 3.
laço o próximo em relevo pela frente, irá ser feito em relevo pela frente. Sempre desta maneira. A trama desta manta ela é bem fechada, ideal para climas bem frios. Próximo, mantendo a sequência do ponto, para que ele fique bem definido. Próximo, em relevo pela frente, nós estamos fazendo a segunda carreira. E o próximo, relevo por trás. O próximo e o próximo. Os dois últimos em relevo pela frente. E o último ponto que será trabalhado normal. Viro a peça e para voltar da mesma maneira, trabalhando os pontos como se apresentam. A terceira carreira, na próxima já faremos a inversão novamente. E sempre trabalharemos desta forma. Os pontos como se apresentam serão trabalhados. Observem como ele está ficando. Observem a trama como está ficando. Você vai trabalhar a quantidade de centímetros que você quiser, não importa, tanto quadrada como retangular, a seu gosto. Uma trama desta manta ela é bem fechada, eu sugiro um acabamento mais leve. A sugestão que eu faço é em leques. Para o início, você vai fazer 3 correntes, laçar a agulha no mesmo ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, lace a agulha no mesmo lugar, outro ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, 2 correntes, lace a agulha ainda no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Este é um aumento para dar abertura para a sequência de leques. 2 correntes, lace a agulha. Observem um detalhe: uma carreira, 2, 3 carreiras. Introduz a agulha na junção do ponto onde você introduziu a agulha para fazer o ponto alto da lateral. Introduz a agulha e faça aqui um ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntes, lace no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Nós trabalhamos aqui um leque normal, somente nos cantos é que faremos o leque desta maneira, para a abertura. 1, 2 correntes, laço agulha, pule 1, 2, 3, na junção da carreira, você vai repetir o leque. Nós estamos fazendo assim porque fizemos 3 por 3 as carreiras. Desta maneira fica certinho a quantidade de leques. 2, laço agulha, 1, 2, 3. E onde você introduziu a agulha, você vai fazer o leque do canto, que é aquele com 2 espaços. Observem 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar. 1, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos, que é onde faz a voltinha. Observem. 2 correntes, lace agulha, 3 pontos, 3 pontos. Você vai contar 1 e no pontinho central introduzir a agulha. Observem, 1, 2, 3, 4 no 5º ponto. E vamos aqui trabalhar o leque. Da mesma maneira que fizemos os leques do centro. Nesta parte faremos distribuição de leques normal, em espaços regulares. Não vamos contar como fizemos nas laterais.
Chegando ao final, trabalhei as duas correntes, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fecha com um ponto baixíssimo. No pontinho à frente, um ponto baixíssimo para caminhar e dentro do espaço, um ponto baixíssimo. 3 correntes para subir, lace a agulha. Dentro do espaço, um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, formando o primeiro leque. 2 correntes, laço no espaço seguinte, um ponto, 2 pontos. 2 correntes, laço no mesmo lugar, mais 2 pontos, formando o segundo leque do canto. Observem que desta forma não irá encolher o cantinho. 2 correntes, laço, e vou trabalhar a sequência leque sobre leque. 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, formando o leque. 2 correntes, laço agulha, no próximo repetindo, da mesma maneira. Basta você seguir trabalhando desta maneira até o final, sempre fazendo os leques nos espaços dos cantos. Chegando ao final da carreira, já trabalhei as 2 correntes, introduz a agulha sobre a terceira corrente do primeiro ponto e feche com ponto baixíssimo. Já caminhe em pontos baixíssimos para o centro do leque, 3 correntes para subir, já vamos repetir o leque novamente. Um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 2 correntes, lace a agulha. Nós temos 2 correntes entre os 2 leques do canto. Neste espaço, nós faremos aqui um leque. 2 pontos, 2 correntes e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, mantendo a abertura para o canto. 2 correntes, repetindo leque sobre leque. Trabalhei o leque sobre o leque, vamos fazer 2 correntes, laçar a agulha e leque sobre leque, repetindo os cantinhos como eu mostrei. Oi, princesa. Repetindo os cantinhos como eu mostrei neste primeiro. Sempre assim, 2 correntes, leque sobre leque, até o final da carreira. Chegamos ao final, já trabalhei as 2 correntes, vamos fechar com ponto baixíssimo e caminhar em pontos baixíssimos até o centro do leque e repetir novamente o leque. 3 correntes, um ponto alto. Nesta carreira não faremos aumentos nos cantos, apenas leques sobre leques, da seguinte maneira: trabalhamos um leque, 2 correntes, no leque seguinte vamos trabalhar novamente o leque. Observe que não faremos aumentos, apenas leques sobre leques, 2 correntes, laço agulha, no próximo leque repetindo o leque normal. 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos. 2 correntes sobre o leque seguinte, fazendo assim em todos os cantos. Observe. Para fazer as próximas carreiras, caso você queira fazer um babado maior, neste leque central, observem que temos 3 leques. Neste leque central, você vai fazer um novo leque como este. Observem, 2 pontos, 2 correntes. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Este ponto aqui, este leque, você fará neste leque central, que será a nova abertura para a próxima carreira. E vai repetir tudo isso novamente para o canto, apenas no canto, o restante é normal. Esses 2 leques, que serão aberturas dentro deste leque central, na carreira seguinte, abrindo dentro deste espaço os 2 leques, e repetindo a sequência sempre desta maneira. Seguindo isto, você poderá fazer um babado no tamanho que desejar, sem encolher os cantos. Sua manta pronta em ponto cesta vai ficar assim.